Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da Mensagem do Graal na Luz da Verdade, que é editado em português brasileiro pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, e pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, em português europeu, www.mensagemdograal.com.br. É uma obra em 3 volumes. A oração do Senhor. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo, cientes, sim, de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos, e a ti, Senhor, rogamos, consente que a tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Essa é uma oração que o próprio Filho do Homem nos deu, o Senhor do juízo final, o Espírito da verdade, quando ele atuava. Ele se mudou para Vomperberg, no Tirol, na Áustria, em 1928. Ele ficou até 1938 atuando lá. Então ele construiu um templo simples e lá ele pronunciava essa oração. Eu fiz também algumas reflexões sobre Deus Pai. E eu queria falar agora mais especificamente sobre Inenteal. Inenteal e a família sagrada divina Inenteal, que é Deus Pai, é a rainha primordial Elizabeth, a mãe primordial, e são os 2 filhos de ambos, que é Jesus Cristo e que é Emmanuel, o Espírito Santo. Essa é a real família sagrada. Eu queria falar então sobre os fundamentos que nos últimos vídeos eu também já comentei. Esse nome Inenteal significa não criado, né? Que tem a substância viva, a verdadeira vida, a verdadeira e única vida, né? E então é um conceito que o próprio Senhor, Emmanuel Abidrushim, colocou em sua mensagem. Em sua mensagem do Graal. Então esse é o conceito de não criado, né? E eu estava falando sobre a mensagem do Graal, que fala algumas coisas fundamentais sobre Deus Pai, que permite reflexões e, enfim, até fazer uma teoria sobre a natureza de Deus e tentar entender como ele vivia antes de criar tudo, né? Começar a fazer suas criações e as criaturas e os mundos, as criações, a partir do primeiro ser que ele cria, né? Então eu fiz algumas reflexões em alguns vídeos anteriores, de 30 minutos, né? Deus Pai, vídeo 1, vídeo 2, e o Pai Criador, vídeo 1, vídeo 2. Vou procurar refletir um pouco sobre essa questão, falar sobre os mundos, né? Depois que foi criado os mundos, existe o reino particular de Deus Pai, que é o reino inenteal. Isso o senhor Emmanuel Abidrushim, em sua obra, não fala especificamente. É uma informação que existiu, que ele falou assim, pessoalmente, fez com alguns convocados, enfim.
e algum outro falou sobre essa questão, né? Inclusive existe um convocado chamado Joseph Wagner, que ele desenhou a criação, todos os mundos, pela própria orientação, né, do Messias, Manuel Abidrushim. Então, o primeiro reino é o reino inerteal, onde é o reino particular de Deus Pai. E lá só tem entrada, naturalmente, a Rainha Elizabeth, a Rainha Primordial Elizabeth, Divina Enteal, e os seus dois filhos, Jesus e Manuel. E lá também vivem os 4 animais sapientes, né? O leão, a águia, o touro e o carneiro. O carneiro tem semblante humano. A princípio, são esses os únicos seres que podem viver lá. Então é o reino inerteal. Então temos que entender, eu falei sobre a questão de como Deus vivia uma estrela solitária, de que forma ele poderia ter iniciado, mudado a sua natureza. Eu falei das 4 estações de Deus. Ele tem 3 qualidades intrínsecas, que é a sua pureza, sua justiça e o seu amor. Cada qual são interligadas a uma, não existe, né? Pureza sem justiça e sem amor, como não existe justiça sem pureza e sem amor, como que não existe amor sem justiça e sem pureza. Por isso Jesus Cristo ele era severo, que era um amor severo, não é essa moleza que as pessoas pensam, né? Que conceitos humanos, né? de religiosos falsearam, né? A própria vida de Jesus mostra a severidade. Se ele fosse uma pessoa, um amor unilateral, um amor morno, como os ditos cristãos, enfim, essa cristandade propõe, Jesus não seria assassinado. Foi justamente por ele bater de frente contra os fariseus, com os fariseus, escribas, né? Enfim, que ele atraiu para si o ódio, né? Daqueles sacerdotes, enfim. Ele expulsou os vendilhões do templo. Então ele sempre praticou o amor severo, né? Então não tinha nada assim de moleza, não. Essa figura assim completamente pacífica, nada disso. Ele sempre mostrou muita autoridade, muita energia, né? Então, são essas questões. Então, agora, minhas reflexões sobre a natureza de Deus. Eu falei das 4 estações de Deus, né? Que a pureza conserva e é fria. A justiça faz vamos supor, o equilíbrio entre a pureza e o amor. O amor é verão, ele é expansivo, né? Ele pensa mais no outro do que em si próprio, enquanto que a pureza é inverno, né? Então, a justiça é outono e é primavera, faz a intermediação, vamos dizer assim. Esse é um pensamento meu para tentar entender mais a pessoa de Deus, né? Então eu disse que ele, quando estava na sua estação verão, quando a sua energia, sua radiação se expandia muito além do espaço, quer dizer, um aprofundamento muito grande no espaço, que é infinito, né? O espaço, o zero absoluto, ele é infinito. O que marca as criações são as substâncias, né? Então, quando os astrônomos dizem que o universo, eles não sabem se o universo é infinito, as galáxias, tudo, isso está mal definido, esse conceito. Porque tudo que existe substância
seja um simples átomo, uma partícula, até nossos corpos, os planetas, os sistemas solares, galáxias, enfim, tudo tem início e tem fim, mas tudo está dentro ele paira no infinito, então ele pode se desenvolver, ampliar indefinidamente. Então eu fiz essas reflexões, que a única forma, pegando os conceitos que estão na própria mensagem do Graal, né, e através desses conceitos, refletindo, eu consegui fazer assim uma teoria que pelo menos para mim explica os fundamentos de todas as atitudes, as decisões de Deus sobre a criação, a sua modificação do seu estado, né? Então é importante saber que existe fundamentalmente duas energias, a positiva e a negativa, e que no reino divino essas energias estão fundidas. Por isso que nós não temos nada de divino. Nós nos originamos no reino espiritual, nem no reino espírito primordial nós nos originamos. A nossa espécie é somente espiritual, do reino espiritual, que é uma cópia do reino espírito primordial, né? Mas toda essa criação do faça-se a luz, as substâncias, elas se dividiram, elas estavam unidas, o positivo e o negativo, no reino divino. Por isso que os seres lá, eles têm uma espécie muito superior à nossa. São criaturas também, mas são enteais, porque tudo é enteal fora de Deus, é enteal. Inenteal apenas Deus e os seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel. Tem essa substância viva, né? E então, nossa origem está no reino espiritual, onde as energias positiva e negativa foram separadas, vamos dizer assim, porque estava mais fraca, vamos dizer, né? Quando no reino divino foi feito toda a construção, teve sobras de construção. Qualquer edifício, qualquer obra que nós realizamos, sempre tem as sobras, né? E serve para outras construções. Então, no reino divino, quando já estava todo formado, ele sobrou, teve aquelas sobras da criação, umas nuvenzinhas brilhantes, que continham essa energia fundida, né? Positiva e negativa, é a substância. Mas quando elas foram lançadas para fora do reino divino, elas se desgrudaram, vamos dizer assim. E por isso que o feminino é negativo, está na energia negativa, e o masculino na energia positiva. E se buscam, né? Se atraem, procuram sempre se atrair. Isso no sentido de, né, não só essa questão de casais, né? O homem se atrair para a mulher. Isso aí é apenas uma consequência, faz parte dessa atração, mas é o sentido geral, né? Que sempre a criação sempre se busca, o masculino busca o feminino e o feminino o masculino. São uma atração como buscando aquela parte que lhe faltava, porque no reino divino não existe, embora exista lá os gêneros também, masculino, feminino, mas eles são completos, vamos dizer assim. As uniões de lá é um estado diferente, uma busca, vamos dizer assim, de um doar-se. É um conceito muito diferente, que nós também não podemos assim entender muito. Podemos fazer uma ideia e tentar teorizar também, porque os seres divinos já em si eles têm essas substâncias positiva e negativa em si, em seu ser. Por isso são muito mais fortes, suportam uma energia muito maior. Agora, esse fenômeno das criações pode dizer que é igual em todos os lugares, inclusive porque tudo que existiu no reino inerente de Deus, ele vai se transmitindo. Vamos dizer, tudo que Deus fez é transmitido para o reino divino, e do reino divino para
para as criações espírito primordial, de espírito primordial para espiritual, depois a integral e depois a matéria, reino material. Existe matéria fina e matéria grosseira. Então esse aqui é o último reino que existe. Ele não tem vida, é substância material. Tanto de matéria fina, de onde procedem nossas almas, como de matéria grosseira. Então ele tem que ser encandecido de dentro para fora, né? Através da integralidade, né? Dos enteais, o reino enteal, dos seres da natureza e os espíritos humanos, que tem a sua centelha espiritual, essência espiritual. Então, tudo é uma espécie de reprodução. E os reinos, as substâncias não se misturam, apenas se associam. Por isso que nós aqui temos, está o nosso espírito, está a nossa alma e está o nosso corpo físico. E elas há uma associação magnética, vamos dizer. A nossa essência espiritual, ela com a sua magnetismo, ela consegue unir. Unir, não se fundir. Tem uma diferença total, né? Associação e fusão é diferente. A associação é uma espécie, um acoplamento, vamos dizer assim, né? Uma junção, mas nunca uma fusão. Então, esse fenômeno das criações surgiu dessa forma. Quando Deus criou o seu reino, vamos dizer assim, lá existia, era só aquele reino. É como se fosse um sol. O sol tem seu núcleo, né? Então, esse núcleo podia ser simbolizado como o reino inerteal, onde está a verdadeira vida, a energia mais profundamente. E depois, as suas outras camadas, então formaria o reino divino. E depois do reino divino tem os planetas, né? E isso poderia simbolizar como a criação espiritual. E, enfim, então vamos procurar aqui refletir um pouco sobre essa característica da energia positiva e negativa. Então, vamos refletir. Se existe no reino divino essa energia positiva e negativa da irradiação de Deus, né, fundidas, isso significa que mas são irradiações, não é enteais, vamos dizer, enteal. Na própria essência de Deus, existem esses mesmos polos, negativo e positivo, mas inenteais, não criados. Então, tendo essa informação de que a energia negativa é passiva e a energia positiva ela é ativa, temos que entender então como que era Deus. Porque Deus antes, ele tinha em si exatamente equilibrada 50% energia positiva inenteal, 50% de energia negativa e inenteal, né? E como que elas surgem, né? Elas surgem aí naturalmente da sua cruz isósceles, né? Que tem a barra vertical, que é o positivo, e a energia, a barra horizontal, que é a negativa, né? Então daí, através desses conceitos que o Emmanuel Bedruchin, o Real Messias Emmanuel Bedruchin nos deu na mensagem, pode-se refletir e formular essas teorias. Então, a partir dessa cruz isósceles que se forma vamos supor, o pulsar, a liberação da partícula inenteal positiva, através da barra vertical, como se fosse vamos supor, a barra horizontal, as barras, elas são uma espécie de antena para atrair no corpo de Deus essa energia para se formar. Então atrai uma substância do corpo de Deus, atrai nessa barra vertical e forma energia positiva. Ela se concentra no centro da cruz isósceles e ela libera, ela solta e vai circulando no corpo de Deus. Depois vem em sequência a energia negativa,
Da mesma forma, a barra horizontal atrai algumas substâncias do corpo inertial de Deus, e ela como uma antena, ela puxa e forma a espécie negativa. Aí ela se concentra, vai para o centro e é liberada. Então, esse é o processo que eu entendi da vida de Deus, né? Do moto contínuo. Como que se funciona? Qual o mecanismo da vida eterna de Deus? Então, é esse o mecanismo. Então, a partir do momento que é liberada essas energias positiva e negativa, ela vai circulando no corpo de Deus, vamos dizer assim, em sequência. E ela se direciona ao coração. E no coração, quando elas se encontram, elas se fundem em uma só. Porque o coração de Deus é aquele local onde está o cerne, né? De coração de Deus está o seu amor. Né? E é o local onde existe a maior pressão em tudo que existe, né? No corpo de Deus. E se está no corpo de Deus, é o maior, não existe nada mais maior intensidade. Então, no coração, aquela pressão funde essa energia inicial e positiva, aí dá o pulsar, esse é e dá a pulsação. E isso faz cada pulsação no coração de Deus. Enquanto que a barra horizontal, quer dizer, a cruz isósceles, né? A barra horizontal e a vertical, são barras do mesmo comprimento, né? Por causa disso que é cruz isósceles, iguais, né? Não é a cruz, vamos supor, da crucificação de Cristo, né? Que tem a barra horizontal para fincar no solo, né? Não tem nada a ver. Então essa cruz é a mais magnética e mais luminosa que existe, né? Por isso que também se fala assim, um pouco folclore, que o diabo ele foge da cruz, né? Porque ela é tão forte, tão magnética, que cega, né? Ela traz como se fosse uma radiação que estivesse queimando, machucando, né? O que é falso, o que é ruim, né? Então Lúcifer, uma luta, né, que houve, né, entre o Filho do Homem e Lúcifer, né, em 1929, isso no próprio reino de Lúcifer, né, foi nesse período, o Filho do Homem, o Espírito Santo, manietou Parzival, né, o Rei dos Reis, que é o filho de Manuel, né, o filho do Espírito Santo. Ele manietou, né, lutou pessoalmente com Lúcifer. Mas então vamos continuar com essa reflexão. Então essas energias que se formam, né, liberadas o positivo e o negativo, quando chegam no coração elas se fundem. E aí fica a energia inicial completa. E então aí daí pode-se fazer essas reflexões, essa teorização. Que quando se forma a energia completa, inicial, a ligação, a fusão entre o positivo e o negativo, é a substância completa no corpo de Deus Pai. E isso, da mesma forma, é o mesmo mecanismo, né? Portanto, para os seus filhos, né? Jesus Cristo, e para Emmanuel. Tudo que Deus possui, os seus filhos possuem também. Porque Deus doou, através de Elizabeth, uma pequena parte da sua inicialidade, né? Uma parte, e então seus filhos são 3 em 1. Cada qual tem sua personalidade, mas a essência mesma, a essência viva. Isso só pode existir através de Deus e sua Trindade. Com nenhuma outra criatura isso pode ser. Nós podemos ser empáticos com outro ser, enfim, procurar sentir o sofrimento da pessoa, as alegrias, mas não podemos ser a mesma outra pessoa. Isso não existe, porque a criatura é só um indivíduo. Cada criatura é integral, ela necessita da energia de Deus, e só a vida pode ser um único ser, né? Ao mesmo tempo 3 e 1, né? Então só dessa forma pode ocorrer. Então aí podemos colocar em números para teorizar como funciona, né, esse mecanismo após essa fusão dessa energia positiva e neutral, né? Então o reino divino, com a sua incandescência branca,
é a fusão, né? Mas a fusão da irradiação de Deus. Né? Não a energia, é uma radiação, fusão da energia divina enteal, que foi radiado de Deus, mas não propriamente a sua energia inenteal, que só está no corpo de Deus, e no corpo de Jesus Cristo, e no corpo de Emmanuel, Espírito Santo. Então, e como que está esse fenômeno? Porque quando Deus era um, a sua estrela, uma estrela solitária no universo, só existiam três conceitos, que era o corpo de Deus, que é a única vida, a irradiação de Deus, e essas irradiações, conforme as estações, né, inverno, verão, elas, na pureza, né, estação inverno, elas estavam mais restritas, né, muito mais retraídas e em menor número, vamos dizer assim, enquanto que na estação justiça intermediária estava meio termo, né, como as estações outono e primavera, a transição. E no amor, ela estava expandida, né, no verão, estava na sua distância máxima que alcançava. E então, justamente no verão, nessa estação verão, que Deus pôde, né, modificar sua natureza, porque o amor ele tem essa característica de pensar mais nos outros, né, e não em si próprio. Né? Ela é expansiva. E então vamos entender como se faz essa irradiação, né? Como que é essa irradiação de Deus, né? Então estamos a entender o que existia antes, né, nesse conceito da estrela solitária, quando Deus era uma estrela solitária. Existiam apenas três conceitos. Era o corpo de Deus, a irradiação da vida, né? O que é o corpo de Deus, que é a vida. 2, a radiação da vida. E 3, o espaço infinito, o nada, né? Nada, absolutamente nada. E essas radiações de Deus ocupavam certos limites e depois desaparecia como a água, né? A água se evapora, né? Uma nuvem, ela se evapora, ela deixa de existir. E essa irradiação fazia parte do coração quando era fundida essa energia positiva e negativa. Então vamos calcular assim só para ter uma compreensão. 90% dessa substância inenteal, quando ela se tornava efetiva, né, com a fusão no coração de Deus, 90% é uma substância que se usa para conservar esse organismo de Deus, a sua própria vida, né? Como nós dependemos dos nossos alimentos, né? Do nosso almoço, enfim, das nossas refeições para sustentar o nosso corpo, né? Além de outros fatores externos, como o ar, né? a água, né? Enfim, que se complementam, mas fundamentalmente essa substância que é o alimento. E vamos supor assim, que 5% dessa irradiação, dessa fusão, dessa substância, retorna para o seu cérebro para poder formar novas partículas de energias positiva e negativa inenteais. Então 5% daquela energia que foi fundida em seu coração é a própria substância que retornando para o seu crânio, sendo atraído magneticamente pela sua cruz isósceles, né, possa se formar. Né? Então essa é a substância que é a necessidade para se formar novas energias positivas, negativas e inenteais da vida, para dar continuação à vida. E 5% é o que se expande para fora do seu corpo, que é a irradiação. Então, então Deus, quando ele quis fazer a sua modificação, ele não tinha ideia, porque tudo é surpresa, ele não fazia ideia do que ia surgir, ele apenas
ele sentiu uma vontade. E é um ato simultâneo. Então ele deu ordem, vamos dizer assim, essa é uma forma que eu me explico como surgiu a criação, como Deus pôde mudar sua natureza. Então ele deu uma ordem que que a minha energia positiva, né, a minha partícula inercial positiva saia de mim. Então vamos supor, ele regurgitou, ele soltou, eu imagino dessa forma, né? Lembrando que essas três qualidades de Deus é intrínseca, né? Que é a sua pureza, sua justiça e seu amor. E tem sedes, né? O amor no coração. A justiça, penso que deve ser na garganta, onde produz a fala, a sua palavra. E a pureza aqui na cabeça, onde estão os pensamentos. Então, através da sua justiça, do seu equilíbrio, da sua palavra, ele emitiu essa ordem. Que minha energia negativa saia de mim. Que uma partícula da energia negativa saia de mim. Então regurgitou para fora de si. Então, pela primeira vez, uma energia inercial saiu para fora do corpo de Deus. Isso é muito importante entendermos isso, né? Porque é diferente da irradiação. Porque a irradiação era enteal, né? É uma coisa natural, mas que estava na sua vida e sempre existia dessa forma. Mas para ele ter que mudar isso, ele teve que lançar pela primeira vez algo de si, por vontade própria, algo do seu corpo inercial para fora, para o espaço. E ele só poderia liberar essa energia de carga negativa inercial. Por quê? Porque ela é passiva. E o que acontece? O próprio natureza de Deus tinha um equilíbrio de 50% de energia positiva e negativa. Para que ele pudesse fazer esse ato, ele tinha também de prevalecer em si a energia positiva, porque só o positivo que permitiria esse ato. Ele não teria como liberar energia positiva, e isso a própria perfeição dele faz. Então a energia negativa ela saiu de si e ela encontrou toda a sua irradiação que estava no seu máximo, no verão, na sua estação verão, tinha um máximo de irradiação e fez a fusão. Isso é muito importante, porque essa substância inercial negativa teve a capacidade de ligar o positivo e negativo e fundiu. E aí toda a sua irradiação tornou uma espécie de densificação, uma consistência. Então ela não mais desaparecia. Isso é o fundamental. Ela tomou consistência.